Rui Portanova possui graduação em Direito pela PUC-RS, nomeado em Direito em 1976, atuou nas comarcas de São Luís Gonzaga, São Vicente do Sul, Santo Augusto, Nova Prata, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Promovido a juiz de Tribunal de Alçada em maio de 1995 e a desembargador do Tribunal de Justiça em maio de 1998. Passo a palavra de imediato para o palestrante, o qual agradeço pela presença. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite. Vila Pelotas sempre tem atrativos doces e noturnos muito peculiares, né? De dia a gente come doce, de noite toma cerveja no Bar Liberdade, ouvindo o melhor chorinho do Brasil. Então, aliás, melhor do que uma palestra, na verdade, né? Então, agradecer o convite e vamos tentar falar sobre esse tema que esse é o curso do tema da palestra toda, né? Estado da Administração Pública, né? E eu fiz vamos ver se é por aí, eu fiz uns acréscimos. A ideia sempre de uma palestra, eu não sei bem porquê, eu acabo sempre acrescentando uns títulos, porque nunca parece que toda palestra consegue fechar todas as minhas vontades de falar. Então, isso eu até gostaria que vocês me cobrassem um pouco, que é ao tema propriamente dito de Estado, administração e política, que a gente não perdesse de vista esta ideia de campo de trabalho. A gente sabe que a gente falando para estudantes, sempre fica aquela ansiedade de se saber, afinal de contas, o que dá para fazer. E eu gostaria de não perder essa oportunidade de, ao mesmo tempo que nós vamos falar de Estado, que nós vamos falar de política, que nós vamos falar de administração, a gente também possa falar um pouco da prática e da possibilidade que a gente pode ter, sendo juiz, sendo promotor e principalmente sendo advogado, aquele que postula, que é, na verdade, a grande atividade dentro do direito, né, de fazer, então, participar do Estado, de participar da administração e participar politicamente de um ponto de vista social, né, com a nossa profissão. E, evidentemente, ganhar dinheiro com isso, que, afinal de contas, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, eu gostaria de que vocês me cobrassem isso, nessa palestra, que vocês me cobrassem isso, para eu não perder aqui no rumo essa situação. Só que é importante a gente já demarcar que do que eu vou falar, da ideia que eu vou falar, é uma ideia que tem a perspectiva de tentar desamarrar algumas amarras jurídicas que nós temos. Quer dizer, é uma postura de jurista, do meu ponto de vista, um tanto quanto pertinente a uma certa rebeldia contra um status, algumas amarras que o direito tem. Poderíamos chamar de conservadorismo que o direito tem. Então, algumas algemas que a minha fala leva a esse detalhe. E nesse desamarrar o direito, nesse ver o direito na sua outra face, que o direito não tem uma face só, mas tem diversas faces, mas na perspectiva de ver o direito, o Estado, a política e a administração numa perspectiva de outra face, a gente continua trabalhando o direito, nunca deixando de trabalhar o direito, continua com a perspectiva de amarras e aos poucos vai ter violão depois? Então, aos poucos, a gente vai infernizando um certo status quo que se mantém dentro do direito para a gente, pouco a pouco, ir levando isso.
Então, só porque a gente está entre estudantes, a gente tem que fazer uma certa homogeneização da conversa. Quando se fala de Estado, né, a gente fala dos poderes, basicamente. Do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. É certo que a gente, dentro dessa perspectiva de um legislativo que faz leis, e a gente, estudante de direito, estuda essas leis, estuda esses códigos, na perspectiva de um executivo que há de executar as políticas públicas, aquelas previstas na lei. E essa aqui, isso que aparece ali é a prova que eu passei a tarde inteira tentando entrar na internet lá do Hi-Fi. Quando vocês conseguirem fazer Hi-Fi dentro de ônibus, dentro de hotel, vocês me avisam, tá? Porque eu até agora não consegui. Aliás, quando eu entrei no ônibus, a primeira coisa que me disseram, olha, hoje está funcionando. Então, sinal que ontem não estava, ontem não estava, e naquele dia também não estava. Mas não é o de vocês, o meu lá de Lajeado também é a mesma coisa, não se preocupe. Bom, mas a gente continua andando com as coisinhas que um dia desse funciona. Então, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Eu não posso negar que eu sei que tem muitas atividades que a gente pode fazer sem precisar entrar no judiciário. Mas como eu sou juiz e como eu quero trazer para vocês um pouco dessa experiência, dessa possibilidade de campo de trabalho e de infernização dos juízes e do Poder Judiciário, a ideia que a gente vai trazer é isso. A atuação que se pode fazer dentro do Judiciário. Não só na perspectiva do juiz, mas na perspectiva dessa profissão que é a do advogado. Ou seja, de usar a nossa atividade do direito na perspectiva de usar o judiciário, né, de buscar no judiciário esse nosso campo de trabalho. E isso não afasta a ideia de que a gente sabe bem que existem outros poderes, que eu estou chamando aqui de poderes atípicos, né, e que, de alguma forma, também acabam exercendo o poder sobre política, sobre administração, né, e sobre o próprio Estado. Vejam, por exemplo, o que acontece com a imprensa. Né? Do ponto de vista da política, do ponto de vista da política social, seria interessante que a gente pensasse, que a gente tivesse ao menos o direito de pensar na perspectiva de uma ideia social da imprensa, de saber qual é que seria a função social da imprensa. Mas vejo que a imprensa exerce um papel tão forte de repressão e de censura em relação a esse tipo de pensamento, que qualquer coisa que se fala nisso, já se fala em ditadura, já se fala em censura, sequer podemos pensar em relação a isso. Isso é um verdadeiro poder que acaba, de alguma forma, interferindo na sociedade e na forma de se fazer política. Vejam a igreja, por exemplo. Também é um poder que se exerce. Hoje em dia, não sei se já tiraram os crucifixos aqui do fórum, mas hoje em dia temos essa discussão a respeito de crucifixos. Né? Independente do que seja a igreja, é interessante ver o tipo de reação da igreja em relação a isso, quando o tribunal, né, decidiu aplicando a Constituição. Não estou nem abrindo aqui a discussão pessoal sobre se está certo ou errado, mas vejam como a igreja age de forma a ter ali no judiciário, né, no legislativo também tem os seus símbolos, a mostrar que tem poderes. E em outros poderes, as mulheres sabem bem a reação que tem a igreja quanto a essa questão do aborto, por exemplo. Né? E microfísicos, poderes microfísicos que a gente encontra na universidade, né? Não deixa de ser em hospitais, né? Nas escolas em geral, tem sempre um poder meio a cada setor. Eu não consegui tirar essa barra de cima ali, não sei que erro que eu cometi. Bom, então a gente
lembra que há uma divisão do Estado, União, Estados e municípios, né, cada um com as suas atribuições, e lembra que nós temos essa estrutura legislativa, constituições, leis e outros regulamentos que são regulamentos, resoluções, portarias, que são extremamente importantes e às vezes a gente não presta atenção. Vejam, no Brasil hoje, os bancos podem cobrar os juros que querem, como querem, quanto querem, e sem nenhuma fiscalização e sem nenhum limite, por causa de uma resolução. Por causa de uma resolução do Conselho Nacional de Economia, que viabilizou a possibilidade de os bancos terem essa liberdade. Tanto que o nosso tribunal, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha alguma resistência em questão de limite de juros, né? Mas o Superior Tribunal de Justiça, pouco e pouco, foi terminando com isso. Seja como for, quer dizer, tem uma estrutura, e agora vejam, essa estrutura legislativa, ela é evidentemente forte, ela é orientadora, mas ela não é todo o direito. Né? E, fundamentalmente, a Constituição, ela é uma Constituição aberta. Eu estou falando isso porque, na perspectiva da infernização de que eu falo, na perspectiva de nós podermos usarmos a nossa rebeldia utilizando exatamente os termos da Constituição. Ela nos permite, hoje se faz leis abertas, exatamente para que a lei não tenha, por si só, dentro dela todo o direito. Que a lei e o direito é fundamentalmente interpretação, para puxar o fato concreto, para puxar a vida para dentro, puxar a realidade para dentro do direito. Então, esse arcabouço legislativo que nós temos, continuamos respeitando sem nenhum tipo de problema, só que nós não podemos perder de vista que temos uma hierarquia, e a Constituição que nós temos é uma Constituição de termos abertos. O Código Civil recentemente elaborado, recentemente posto em discussão, também é um código cheio de normas abertas a discussões, aberta a possibilidade de trazer a realidade dos fatos da vida para dentro do direito. Então, aí nós temos esse desafio de ir ao encontro desta vida, desta realidade, destas situações que as pessoas vivem, para puxar da lei e trazer para dentro do judiciário. E sem esquecer, ainda dentro dela, que temos esse ordenamento do direito, que não está todo o direito, né, trazendo a lembrança de Miguel Reale, né, que diz que nós não somos advogados da lei, nós somos trabalhadores do direito, e direito é fato, valor e norma. Quer dizer, é uma dimensão, tríplice dimensões, né, que só será direito quando tiver essas três formulações, fato, valor e norma. E a norma não significa o direito. A norma não significa a lei, digo. A norma não significa, né, só a lei. Princípios, costumes, né, e ainda que a lei é aberta. A lei tem normas abertas. Bom, então, a ideia aí é ir sempre nos preparando, né, trazendo essa ideia, esses conceitos que a gente conhece relativamente bem, desde os primeiros anos da faculdade, de Estado, de poderes e tal, né? Surge aqui a discussão de que tipo de Estado. Né? Se é um Estado mínimo, né? E a gente passou por uma ideia neoliberal, chamada neoliberal. Na verdade, até os liberais não gostam muito do que se convencionou chamar de neoliberalismo, mas, porque, na verdade, não deixava de ser esse liberalismo, ou seja, na perspectiva de se ter um Estado mínimo, daí aquelas ideias de privatizações, ou um Estado atuante, um Estado máximo.
O interessante para a gente poder conciliar essas duas ideias e ter uma ideia de formulação que nos permita avançar em relação a isso, vem de um estudo do Calamandrei, trazido ao nosso conhecimento por Mauro Capelletti, no livro Processo e Democracia, onde ele faz uma distinção, o Calamandrei fazia uma distinção, que naquelas normas em que estão previstas liberdades públicas, a função do Estado é uma função omissiva. Ou seja, de permitir, ou seja, não impedir manifestações, quer dizer, o direito dá o poder das pessoas, o direito das pessoas de se manifestarem. E o Estado, então, agora voltou aqui. E o Estado, então, há de se omitir nesse ponto. Não discriminar. Né? Agora, nos direitos sociais, o Estado tem que agir, tem que implementar os direitos sociais, tem que agir comissivamente. Ou seja, produzir a possibilidade de execução, de educação, produzir a possibilidade de saúde, de cuidados, de saúde, de vida, de trabalho, etc. Então, para aquilo que a gente vai propor em termos de Estado, de administração e de uma política social e de campo de trabalho, de possibilidade de atividade, é interessante nós termos essa ideia, essa visão que vem nessa bibliografia trazida por Calamandrei. Né? Porque o que está acontecendo? Nós estamos vendo que algumas situações em que o Estado tem que atuar, por exemplo, na educação e na saúde, né, o Estado se omite. E aí, pouco a pouco, né, a cidadania está buscando no judiciário soluções. Por que, então, porque nós queremos muito mais do que um Estado democrático de direito, que é o que se costuma dizer e é o que está escrito, se tem a perspectiva, se quer um Estado de direito democrático. Ou seja, um Estado de que as pessoas, todas que tenham direito, tenham acesso democraticamente a todos esses direitos. Uma pequena inversão da palavra que nos coloca numa visão ativa, progressiva, né, na intenção de fazer acontecer. E essa é a ideia para quem tiver a perspectiva de querer fazer isso, de ter essa ideia de fazer da sua profissão de direito também um meio de mudança social, também uma forma de militar politicamente, de fazer acontecer as ideias, de ir buscar as realidades e as omissões do Estado, e as dificuldades e as necessidades das pessoas, trazer isso para que o Estado resolva. E ninguém melhor para fazer essas coisas do que as pessoas que estudam direito. Vamos ver agora uma questão de administração pública. Quanto tempo nós vamos falar aqui, Bianca? Então vamos falar umas 4, 5 horas, é isso? Até às 10 horas, às 10 horas começa a Liberdade, nós temos que ir para lá, né? Enche muito lá, hein? Como é que é? Então, daqui a 5 minutos, se eu termino, nós já vamos para lá. Vejam que a proposta é de que, só voltar aqui na administração, a proposta é de uma administração, eu acho que foi muito feliz esse tema. A proposta é de uma administração pública, o Estado fazendo uma administração pública, né? E aqui, e poderia se dizer republicana, né? Quer dizer,
na perspectiva de volta para o público, não uma volta tanto para si mesmo e para as poucas pessoas que o cercam, né? E uma política social, ou seja, uma política menos voltada para o individual e mais voltada para o social, né? E isso me parece um tipo de abordagem absolutamente coerente com o momento do direito, né? Porque o nosso direito também tem essa perspectiva. Vejam como a gente fala de função social do direito, dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, interpretação social da lei. Quer dizer, parece que o Estado tem esse mote, essa perspectiva, essa ideia, essa visão de que o indivíduo vai se realizar dentro de uma sociedade socialmente justa, tá? Ali, em vez de ficar preocupado mais com as individualidades, mas muito mais integrar essas individualidades numa sociedade, sem discriminar, né? Integrar, fazer, respeitando as pluralidades, né? Fazer essa integração. E o direito, então, hoje, né, ele tem essa perspectiva, e eu quero trazer esse foco para cá, nessa perspectiva que eu estou falando, que o direito obriga a administração, seja ela qual for, né? O direito obriga a administração do Poder Executivo, a administração do Legislativo e a administração do Judiciário. O direito obriga isso. O direito tem essa perspectiva objetiva de fazer com que o Estado administre para, né? E o direito dá esse sustentáculo. Não são programas absolutamente rígidos, é importante que se tenha clareza disso, né? Mas são programas abertos para pouco e pouco ir se fazendo atendendo essas obrigações do Estado. Vejam que há uma ideia, e agora vai nos interessar mais diretamente, de que o século XIX foi o século do legislativo. Não sei se vocês já, de alguma vez, já sentiram, já tiveram essas ideias, esse pensamento. Que o século XIX foi o século do legislativo. E, bem, praticamente, o século XIX foi o século dos parlamentarismos, né? Foi o século onde mais teve ideias de parlamentarismo. Aquelas situações que persistem até hoje, na França e na Inglaterra, né? Lá ali tem aquela situação de fortalecimento do legislativo, o legislativo administrando, né? E o administrador executivo saindo de dentro do legislativo de suas maiorias nessa perspectiva parlamentarista. O século XX já foi um século do executivo, né? Nós aqui no Brasil sofremos muito isso, né? Porque no Brasil, especialmente na América Latina em geral, foi a época das ditaduras, e ditaduras do executivo. Ditaduras do executivo. E ditaduras civil e militar. A gente costuma chamar de ditadura militar e tal, mas a gente não pode esquecer que foi uma ditadura civil também. Tivemos presidentes militares, mas a nossa ditadura foi civil, o nosso judiciário foi servil à ditadura durante todo o tempo. A OAB, e aqui eu estou falando para futuros advogados, isso o advogado pode escrever na testa, ela jamais se rendeu à ditadura, né? O legislativo e o judiciário não. Século XX, a gente sabe bem como era forte o executivo, a ponto de caçar profissões, caçar palavras, fazer censura, tirar gente do judiciário, tirar gente do executivo com uma canetada. Ou seja, o século XX foi o século do executivo, foi o século onde teve ditaduras do executivo, né? Civis, vejam, aquela nossa
o que desembocou a nossa ditadura foi uma marcha, né? E foi uma ditadura de direita, né? Foi uma marcha da família pela propriedade. Só faltou a tradição, né? Só faltou a tradição. Foi a marcha da família pela propriedade. Ou seja, foi uma ditadura de direita. Ditadura civil, militar e de direita, né? Hoje nós vamos, daqui a algum tempo, a gente vai começar a tentar desvendar um pouco com essa comissão da verdade, sem que se puna a verdade, mas vamos começar a desvendar um pouco como isso aconteceu. Eu até escrevi um artigo sobre o que há de se desvendar dessa ditadura do tempo do judiciário. Eu acho que nós temos alguns resquícios ainda disso. Pois então, vejam como a coisa está para nós do direito, né? Nós estamos no início do século XXI, um século que a gente está vendo como o judiciário está atuando, né? Temos bastante clareza e muito forte de como o judiciário está sendo chamado para atuar, e nós advogados, precisamos estar atentos para trazer mais coisa para dentro do judiciário, pressionar mais o judiciário, né? E nós, juízes, precisamos também estar preparados para dar essa resposta para a sociedade, né? Do meu ponto de vista, a melhor forma de nós podermos, né, nos atualizar em relação às necessidades da população, da sociedade, da cidadania, é uma participação, é estarmos atentos, participação ou não, mas de qualquer forma atento aos movimentos sociais. Quero comunicar a vocês que eu vou tomar toda a água. Eu perguntei para o meu psiquiatra, eu disse, o que acontece que quando eu faço palestra eu não paro de beber? Será que eu fico com a boca seca? Será que é porque eu fico nervoso e tal? Ele disse, não é nada disso, é assim, ó. É como tu tinha me dito que tu nasceu pobre, assim. Então, isso tu repete. Quando te oferecem água, tu toma tudo. Quando é comida de graça, tu come tudo. Então, é normal isso, assim. Então, eu vou tomar toda a água já com autorização do meu psiquiatra. Tá bom. Então, me parece assim que os movimentos sociais nos ajudam, nos mostram o direito que ainda não se realizou, né? E nos dão os insumos que nós precisamos para fazer essa atuação. Eu não vejo nenhuma dificuldade das pessoas militarem, os brancos militares no movimento negro, os homens militares no movimento de mulheres, os heterossexuais militares nos movimentos homossexuais, porque um dos defeitos do direito é exatamente, a gente vai ver mais adiante, é o preconceito. Essa é uma das amarras que a gente tem que fazer. E essa militância, né, Puxa, acho que eu vou voltar no psiquiatra. Olha, acho que não está bem. Acho que vamos. Se fosse cerveja era melhor, né? Mas vamos tomar água. Não. Já digo um monte de bobagem sem tomar cerveja, imagina tomando. Mas então, a gente aprende o verdadeiro direito porque aprende o outro lado, aprende o lado de como as pessoas são discriminadas, são oprimidas, nesses movimentos sociais. Bom, deixa agora eu então centrar um pouco nessa questão do judiciário, que o século XXI está abrindo para seu poder forte, e eu diria para vocês que isso é um sinal que já vinha dos tempos. Vejam o seguinte, nós temos, como tem os Estados Unidos, habeas corpus e mandado de segurança. Para quê?
Porque o nosso judiciário, assim como o judiciário dos Estados Unidos, julga os atos e as omissões dos outros poderes. Durante muito tempo, e agora mudando, a Europa não era assim. Eles tinham um tribunal administrativo, que não era de dentro do judiciário, que fazia esses julgamentos. O judiciário não julgava, não julga os atos dos outros poderes, do poder legislativo e do poder executivo. Não tem, na Itália, na Alemanha, a ideia de se julgar, por exemplo, uma inconstitucionalidade de lei. Ou não tinha, durante um determinado tempo. E nos Estados Unidos sempre teve. Então nós, durante bastante tempo, importamos, por via de Rui Barbosa, esta ideia de um poder judiciário com esse instrumental de julgar os outros poderes. E nós sempre aqui não tivemos nenhuma dificuldade de o legislativo fazer a lei e nós dizer que a lei era inconstitucional. O legislativo fazer a Constituição e nós dizer que aquela mudança na Constituição que o legislativo fez era inconstitucional. Até isso. Então era um poder que a gente já sabia que era um superpoder. Né? Na verdade, durante os outros tempos, nem o povo ia tanto ao judiciário e não tinha tanta essa clareza. A nossa ditadura, uma das primeiras coisas que ela fez foi caçar o habeas corpus. Caçar o habeas corpus. Exatamente porque ali era a possibilidade do judiciário julgar um outro poder. Então vejam que desde sempre nós temos essa tradição do nosso poder judiciário julgar os outros poderes, julgar os atos e as omissões dos outros poderes, e a si próprio. Né? Hoje o que nós temos naquela linha do século XIX, século XX, século XXI, é, em todo o mundo, uma ideia de fortalecimento do poder judiciário, ou seja, da cidadania indo ao judiciário buscar os seus direitos. Mas isto, já no Brasil, já vem de tempos. Já vem de tempos. É da nossa estrutura. Nós já temos instrumentos, né? E depois veio a ação pública, também buscada da class action dos Estados Unidos. Quer dizer, nós sempre puxamos isso. O nosso judiciário, queiram ou não queiram, né? Tem esse poder. Então nós temos, evidentemente, que cuidar desse judiciário, pressionar esse judiciário, né? De todas as formas, né? Mesmo trazendo bandeiras contra as decisões, é forma justa de fazer pressão contra o judiciário, sem nenhuma dúvida, né? Mas termos clareza disso, que o judiciário precisa, porque o judiciário tem algumas amarras que a gente vai ver em seguida, que a gente precisa ter clareza disso e ver que ali talvez seja só uma forma de ver o direito, e não todo o direito. Então, como a gente tinha falado, né, essa perspectiva do social, essa perspectiva de buscar nas necessidades do povo, nas necessidades da cidadania, nas questões populares, né, trazer essas questões que é a política. E nós não devemos ter medo de política. Essa coisinha de internet que entra toda hora aqui, é que eu ia tentar trazer para vocês um poema do Brecht, chamando do analfabeto político, o cara que se esquece que a política é tudo, é a política que aumenta o feijão, o arroz, a política ela é fundamental. E existe um movimento, numa perspectiva contra os políticos, sem se dar conta de que política, fundamentalmente, é a atuação no centro do poder. E nós temos essa possibilidade, principalmente nós juristas. Nós sempre vamos ter essa possibilidade de atuação no centro do poder. Tá? Porque o judiciário vejam como funciona. Nós vamos ter o jus postulante, com base na lei, puxar as necessidades do povo, levar para o judiciário,
que pode julgar atos e omissões dos outros poderes. Ou seja, nós podemos fazer política. E podemos fazer política partidária também, porque não é mal para ninguém. E podemos fazer política estudantil também, que é muito legal. E podemos fazer política nos movimentos sociais. Mas é importante não se perder de vista que política não é uma coisa ruim. Pode ter políticos ruins, temos juízes ruins também. Ruins. Né? Mas a política é da essência, da necessidade da democracia, que se tenha clareza de uma boa política e se faça política. E se haja politicamente no centro do poder. Então é isso aqui que eu tinha que ter passado, o sem medo da política. Né? Com a atuação do fazer político nos partidos, nos movimentos, nas ONGs, e o judiciário, que é um poder político. Não é um poder político partidário, mas é um poder político. É um poder político. Vejam que eu já nem falo do judiciário eleitoral, por exemplo, que diz quem vai ser eleito, quer dizer, no fundo pode, né, julgar os políticos e a legitimidade da eleição dos políticos. Né? Mas também nas suas decisões. Né? Quem toma aí a sua cachaçinha e vai dirigir, por exemplo, agora, né, se não conseguir fazer o 4, o STJ deixou livre, não tem problema nenhum. Né? Não tem mais essa possibilidade. Isso não deixa de ser uma atuação política, porque nos orienta a todos. E é interessante que a gente tenha clareza um pouco, não estou aqui para fazer a defesa do STJ, mas só para aproveitar, aproveitar um tema para fazer um parênteses. Por que o STJ diz que é presumivelmente o pai que se nega de fazer DNA e não é presumivelmente culpado o que se nega de assoprar o bafômetro? Ah? A gente fica pensando, é que tem uma distinção fundamental. É que, eu não sei, até nem sei se essa é uma questão que passou lá pelo julgamento. É a questão do cível e do crime. O DNA, tu pode presumir o reconhecimento da paternidade sem o DNA, que é da pessoa que se nega para fazer, porque não é que tu não vai botar ele, tu pode acabar botando na cadeia porque não paga pensão, mas isso depois. Mas para ser pai, é uma questão puramente cível, tu pode presumir. Agora, a questão do bafômetro, as presunções, a não ser o exame clínico do bafômetro, que a decisão vai tocar a parte criminal, a parte que vai tocar as liberdades das pessoas. E daí as presunções têm que ser relativizadas. Né? A gente está e depois vai ver o acordo definitivo, mas eu suponho que o que levou a essa decisão, que no fim foi, né, foi com um voto de Minerva, pelo que eu li no jornal hoje, essa decisão, o que levou a essa decisão foi isso, é que a questão do bafômetro poderia levar a crimes, né, de dirigir embriagado, né, não a questões cíveis. Pois bem, então vamos fazer as amarras. Será que vai vir violão mesmo? Hein? Senão eu vou parar de dizer que eu vou infernizar as pessoas aqui. Tu garante, Manuela? Não dá para desistir? Deixa lá. Agora já está aí, então vamos lá. Então vamos terminar logo para se livrar logo. Veja o seguinte. Então, só para a gente entender qual é a minha ideia. Então a gente tem um Estado, tem poder, nós somos estudantes de direito, ou somos advogados, ou somos juízes, mas fundamentalmente nós somos basicamente estudantes de direito, a vida toda estudando direito, e na maioria das vezes nós vamos ser dessa classe fantástica dos advogados, que são as pessoas que têm o poder que ninguém tem, de postular o direito que não é seu, mas que é da cidadania para um Estado, para uma administração, e assim fazendo a sua forma de política.
Mas nós vamos encontrar um Estado, nós vamos encontrar um poder judiciário que tem amarra, que tem algemas, que está preso a algumas formulações tradicionais que não representam necessariamente todo o direito, mas são apenas uma forma de ver o direito. Há juízes, há pessoas que lidam com direito que imaginam que o juiz é o escravo da lei, que na lei está todo o direito. A pergunta que eu gostaria de fazer é: que lei, cara pálida? Que lei? Porque quando se diz função social da propriedade, é lei. E quando sem terra ocupam, em nome da função social da sociedade, da função social da propriedade, eu não vejo as decisões falando sobre função social da propriedade, mas está na lei. Quando a Constituição limitou os juros em 12%, e dizendo que era real, se dizia que precisava de um complementar. Eu imagino qual seria uma lei complementar que complementaria o que seria 12. Explicaria o que era 12. Artigo 1º, 12 é mais que 11 e menos de 13. Artigo 2º, revogam-se as disposições de contrato. Então não se aplicava a lei, que era maior, que dizia 12 era real, mas estava na lei, mas não se aplicava a lei. Os nossos infratores menores não podem ficar internados mais do que 45 dias provisoriamente. A lei é clara e improrrogável. Ou seja, por mais grave que seja o crime que o menino cometa, o fato que o menino cometa, mais rápido tem que ser a ação do judiciário. Mas os juízes não só passam dos 45 dias, como prorrogam por tempo indeterminado a internação desses meninos. Mas a lei é clara. Então, na verdade, se dizer que se é escravo da lei, é de algumas leis, né? Aquelas que interessam para determinadas situações. Né? E um detalhe é que a lei por si só, ela está dentro do arcabouço, e a gente não pode esquecer daquela formação de direito e sobre-direito. Nós temos a nossa ideia é que existe nas formulações legais formulações de um direito e de um sobre-direito. Por exemplo, tu nunca pode perder de vista a dignidade da pessoa humana. É um sobre-direito que está a sobreparar sobre todas as outras leis e que está na Constituição. Claríssimo. Essa é uma amarra. Porque vira e mexe, os juízes resistem. Quando vem uma lei clara. Se costuma dizer, a lei clara não precisa de interpretar. Desde os romanos. Só que para nós saber se é clara, tu já está interpretando. Tá? Então, essa é uma amarra. Eu não estou dizendo que é para desrespeitar a lei. Eu estou dizendo que a lei não é tudo. Estou dizendo que a lei não é todo o direito, só isso. E nem toda norma. Princípios são normas. E as leis, elas obedecem a normas de direito e de sobre-direito. Há uma outra amarra de dentro do judiciário que a gente precisa ter clareza disso. Nós, estudantes que vamos ser advogados e que vamos ter que infernizar os juízes nessa situação. Os juízes, de regra, e o direito em geral, nossos professores também, vem o direito compartimentalizado, dizendo que o direito não se deve ligar com outras disciplinas. Né? Nós estamos num mundo de interdisciplinariedade, vivemos um mundo de interdisciplinariedade, de ligação. A ciência se sustenta e se privilegia do fato de se ligar com outras ciências, mas alguns no direito ainda resistem à interdisciplinariedade. Eu me lembro, no meu tempo de faculdade, não sei como é que acontece agora, o esforço que o professor de direito administrativo e de processo civil fazia para mostrar como o processo civil era autônomo, que não se ligava com outros direitos, que o direito administrativo era autônomo, não era um direito constitucional, não era.
que não se ligava contra o direito. E hoje, o que deve ser ensinado é que como os nossos direitos se ligam com outros direitos e com outras ciências, e até com arte e cultura. Porque como o direito é fundamentalmente interpretação e fundamentação, convencimento e argumentação, tu pode sim buscar na literatura o melhor argumento. Tu pode sim buscar no cinema, na música, o melhor argumento, na arte, um melhor argumento para convencer o juiz. Então, esta é outra amarra que nós temos. E temos outra amarra ainda, a ideia de neutralidade, de confusão entre neutralidade e imparcialidade. A imparcialidade é um dado objetivo, claro. Né? O juiz é imparcial, é a ligação do juiz com a parte. Com a parte, por isso que tem no radical imparcialidade. Então o juiz não pode julgar o processo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua prima de primeiro e segundo grau, também da sua amante de primeiro e segundo grau. Não pode. Então ele tem que se omitir nessa situação. Diferente a questão da neutralidade. Então tu tem imparcialidade, mas tu não tem neutralidade. É a ligação do juiz com a sua forma de ver o mundo. A sua forma de ver como as coisas acontecem. Será um estado mínimo ou será um estado máximo? Será um direito atuante ou um direito passivo? Será que a justiça será feita pelas instituições ou eu, juiz, posso fazer justiça? Então, esta é uma questão. Tu não é neutro. O juiz não é neutro. E na medida que ele se coloca em cima do muro, ele já está assumindo uma posição. A posição do muro. A falsa neutralidade. E está reproduzindo em cima do muro o status quo. Esse juiz não quer mudar. Esse juiz não quer mudar. Então, neutralidade não existe. Nem no direito e nem na ciência. Nem no direito e nem na ciência. Outra é a ideia de segurança jurídica. A todo momento, segurança e certeza jurídica. Isso é uma falácia do tamanho tal que justificou a nossa ditadura. Nós vivemos a ditadura da segurança, né? Da necessidade de segurança. A ditadura se manteve só por uma questão de segurança social, sempre sob isso. E os juízes repetem, os juristas repetem, os juízes repetem, os professores repetem, que nós precisamos no direito ter segurança. E também a segurança para uma determinada situação. Eu digo isso porque, vamos ser claros, aí fora, no jornal, no nosso vizinho, que diz que o juiz, a mesma causa julgou de um jeito e o outro a mesma causa julgou do outro, eles não têm como entender mesmo. Eu admito, tá bem, não tem problema nenhum. Mas nós juristas não podemos passar por isso. Porque nós soubemos que o que o juiz faz é uma sentença, que ele coloca algo de seu na sua sentença. E isso é muito grato para nós. Nós precisamos de juízes que pensam e que têm o sentimento, e sentença é o local do sentimento. Sentença vem de sentire. Sentença vem de sentire. Então, é muito grato para nós que nós tenhamos juízes que pensam e que têm. Então, as diferenças é constrangedor para nós, para todos nós do direito. Dizer que o juiz pensa de um jeito ou pensa do outro é constrangedor. Mas é do nosso sistema. Nosso sistema é o sistema da incerteza. Quando a gente entra com ação, tal é a incerteza que nós vamos ganhar, que tu não pode dizer, olha, isso aqui está ganho. Porque tu sabe que é um juiz. E tal é a incerteza e a necessidade de ouvir a outra parte, que é obrigatório, o centro vital do processo, que é a arma com quem a gente vai trabalhar, é o contraditório. Nós somos obrigados a ouvir a outra parte, sob pena de aquele processo não valer, sob pena daquele julgamento não valer. Então é da nossa essência a contradição, da nossa essência o conflito, e da nossa essência a incerteza.
de dentro do processo. Esse é o nosso campo. Nós não somos do campo do século XX, que tudo era certo. Porque tu resolvia não canetasse na ditadura. A nossa democracia é a democracia do debate, da discussão, da argumentação. Do erro, sim. Do erro também. Porque tu está tratando de humanos, tu não está tratando de ditadores. Uma outra questão é a questão ideológica. Porque o direito é o lugar da direita. O direito é o lugar da direita. Sempre foi. Aos poucos está mudando. Aos poucos está mudando. Principalmente a partir de muitas atividades de pessoas mais jovens, como, por exemplo, no debate do direito do meio ambiente, onde a questão do direito da direita se coloca muito perfeitamente. Ou tu tem uma proteção de um meio ambiente para a sociedade, ou tu tem para o lucro. Tu derruba tudo para fazer especulação imobiliária. Né? Então, mas é viável. É viável. Primeiro, uma infernização da direita, porque ela não se sustenta. Um direito à direita não se sustenta. A direita não pode fazer códigos. A direita não pode fazer leis. Porque para a direita fazer lei, para o capitalismo fazer lei, ele precisa se revelar. Imagina uma lei capitalista. Por exemplo, eu quero te ralar. Isso é a lei capitalista. O que é teu, eu quero para mim. Eles precisam fazer, eles não vão conseguir fazer uma lei assim. Né? O que é teu, eu quero para mim. E eu quero sempre ganhar mais do que tu. Então, como eles não se sustentam, eles precisam fazer uma lei adulcorada e da onde a gente inferniza, né, numa perspectiva de interpretação legislativa. Então é viável um direito à esquerda, principalmente porque a direita tem medo do social. E o nosso Estado de Direito é um direito social e democrático. A direita, quando não tem o que quer, a gente sabe bem como faz na perspectiva do mundo da direita, mais fundamental que é os Estados Unidos. Invade. E mente e invade. Essa é a forma do direito da direita. Eles que dizem qual é a verdade. E não é a nossa forma. E os preconceitos? E os preconceitos? O direito, infelizmente, guarda preconceitos. Apesar de alguns avanços, guarda alguns preconceitos. E aqui, eu preciso confessar, porque, do meu ponto de vista, aonde eu aprendi mais direito foi com uma certa militância no movimento de mulheres, no movimento de homossexuais e no movimento negro. Eu, por sorte, acabei sendo convidado para participar de encontros, congressos desses movimentos. Agora, ultimamente, nem tanto. Né? Mas, desde um tempo, eu participava muito desses congressos, desses encontros de mulheres homossexuais e negros. Eu me lembro que eu tive em São Paulo num congresso dos homossexuais e eles lá, eles fazem toda uma semana de atividade, de palestras e tal, e a minha palestra naquela oportunidade foi a última. E no outro dia tinha parada gay. Né? Eu me senti como aquele cara do filme Beleza Americana, lembra? Que teve que participar, porque eles me convidaram para participar da palestra gay. Né? Eu não tive coragem de participar, na verdade. Né? Mas eu me lembrei do filme Beleza Americana, que o cara teve que participar. Como é que eu vou participar? Não tenho muito jeito para essa coisa. Arrepiei, pipoquei. Né? Mas, de qualquer forma, tive uma participação, e eu vou dizer uma coisa sinceramente, porque a gente não tem noção das formulações das nossas opressões, nós héteros, nós homens e nós brancos,
das formulações de opressão que a gente faz em relação a essas pessoas que são discriminadas. É incrível. Eu tenho um amigo meu negro que diz assim, olha, Rui, se eu estou descendo, está descendo no elevador, tem uma menina no elevador, uma só menina, eu não entro no elevador. Porque se ela disser que eu assediei ela, estou ralado. Eu não entro. Vejam como as coisas acabam acontecendo. Vejam o que acontece, por exemplo, com os homossexuais. União dos homossexuais. Supremo Tribunal Federal. 10-0. 10-0. Nem o Colorado faz 10-0. Mas o Colorado faz 8-0. É isso, porque, claro, termina com 90 minutos, nós fazia mais, né? 10-0. E a resistência, o que diz? Invadiram a competência do Legislativo. Mas vocês acham que os caras, os ministros do Supremo, não vão invadir a competência do Supremo? E eu tive que dizer isso para o corregedor de Santa Catarina, infelizmente ele estava me apresentando super gentil. Ele me disse, agora, invadiu o Supremo, invadiu. A primeira coisa que eu disse foi repudiar. Ele disse, olha, isso é uma resistência de nós heterossexuais. De quem não aceita que o Supremo decidiu. Quando o Supremo decide a nosso favor, a gente gosta. Quando decide contra as nossas vontades, as nossas ideologias, os nossos preconceitos, a gente resiste. Então, as mulheres têm uma luta em relação ao aborto fantástica. Que é política, que é militância e que é de todo o direito. Uma questão que é delas próprias e que nós temos que resolver isso. Porque a agressão que se faz em relação a isso, as mulheres e as situações de abortamento, aqueles escondidos, porque os que não são escondidos não têm dificuldade, não tem problema nenhum. Os problemas é as dificuldades dos problemas que surgem das pessoas que não têm acesso a isso, né, legalmente, ou possivelmente, ou clinicamente adaptado. Então, essa é uma luta das mulheres, que tem que vir para o judiciário. Tem que vir para o judiciário. Para quem é contra o aborto, eu diria, uma notícia quase de primeira mão aqui para vocês, que eu acho que o nosso judiciário aqui já deu um passo. Eu não sei se tem outras decisões nesse sentido, mas nós temos 2 casos de pedido de ligadura. Um foi 2-1, eu fiquei vencido, e agora na quinta-feira, teve um pedido de ligadura 3-0. Deixamos fazer a ligadura. Né? Não é aborto ainda, né? Mas deixamos fazer, porque eu atendo também com era uma menina menor de idade, né? A mãe e a avó que pediam. Então, já tem algumas coisas andando, né, se preparando para isso, que pode vir, as necessidades de uma situação pode vir a acontecer com vocês. Mas esses preconceitos nós temos dentro do judiciário, né? Os negros, por exemplo, nós nunca vamos ser uma democracia se nós não resolver o problema das cotas dos negros. Não vão conseguir resolver. Nós não vamos conseguir integrar. E é interessante que a gente copia tanta coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, resolveu o seu problema de cotas já faz tanto tempo, e nós aqui fazendo uma resistência em relação a isso. Mas agora aqui estou concluindo. Vai ter violão ou não vai ter violão? Então traz ali. Concluindo, dentro... O troço vai funcionar. Com essa coisa, porque na verdade, do que a gente está falando também é fazer luta, que é uma coisa diferente do que fazer guerra. A luta é uma coisa que não tem nem começo, nem tem fim, a gente não ganha. O François Hosse diz isso, o combate com o verdadeiro, assim como o combate com o belo, está sempre prestes a recomeçar, porque jamais foi ganho. E assim as lutas. Essas lutas nossas, né, o pessoal gosta que nesse momento eu digo nós mulheres, nós gays e nós negros, essas nossas lutas, porque na verdade é a luta
de toda a cidadania em relação a essas pessoas, principalmente que sofrem preconceito, nossa luta pelo meio ambiente, pela luta pelo meio ambiente. Não é uma luta que termina. Quem entra nisto tem luta para o resto da vida, né? E o máximo que a gente pode fazer dentro do direito, que um palestrante pode fazer, é dizer isso, contar um pouco da sua história, né? Que é a história de quem quer, na verdade, fazer justiça, mas muitas vezes a gente sabe que tem dificuldade, mas no mínimo, fazer do direito uma forma de infernizar, assim como Vítor Jara. Vítor Jara é aquele cantor chileno que, preso pela ditadura do Chile, ele estava lá no Estádio Nacional, feito campo de concentração. O Estádio Nacional do Chile foi feito campo de concentração, e ali a ditadura do Chile torturava. E todo mundo queria torturar o Vítor Jara, porque ele era um cantor de protesto, de questões, de canções sociais e tal. Todo mundo queria, as pessoas, os torturadores estavam procurando o Vítor Jara. E o povo se oferecia, sou eu, Vítor Jara. Eu é que sou o Vítor Jara e tal. E diante daquilo, ele viu, depois não combinava. O Vítor Jara vendo o que houve ali. As pessoas estão se oferecendo, eles querem te torturar, as pessoas estão se oferecendo para ser torturado no teu lugar. E ele foi lá e disse, eu que sou o Vítor Jara. E o torturador, dizem que tirou as mãos dele, quebrou o braço, mas a história também conta que o torturador batia na boca dele. Canção Inacabada, a música, o livro da esposa dele, está lá escrito, está no livro. Eu vou dizer um palavrão, mas está no livro. Palavrão, quando está no livro, a gente pode dizer, né? O cara batia na boca dele, canta, filha da puta, canta agora. Sabe o que ele fazia? Ele murmurava as músicas dele. Ele tinha a clareza de ali, na pior das situações que ele estava, ele sabia bem claramente que ele conseguia infernizar a vida da tortura e da direita. Eu lá com meus, acho que eu tinha 18 anos, ouvindo essa história, fiz uma música para o Vítor Jara, que agora eu vou apresentar. E eu vou dizer para o meu psiquiatra que eu estou bem melhor, não tomei toda a água aqui. Vou ter que cantar sentado, já que está sonorizado. Tu segura o microfone aqui para mim? Que tal? Então eu vou até ficar detrás. Não vai cantar também aqui, Rui? Faz a segunda voz aqui para mim. Enquanto eu viver, você verá que a minha vida inteira eu vou te infernizar, cantando estridente, gritando por minha gente.
infernizado, me faz muito feliz. Canto pela boca, murmuro pelo nariz, e mesmo que você bata e peça pra eu cantar, meu murmúrio vai te infernizar. Eu vou te infernizar, eu vou te infernizar, eu vou te infernizar, eu vou te infernizar. Agora como Vitor, vamos ver. Obrigado. Eu vim aqui para receber os aplausos também. Bom, gostaria de agradecer, então, pela música aqui, né, pela intervenção. E agora, abrir o espaço para eventuais questionamentos. Doutor, o senhor ia tão bem e terminou melhor. Só teve uma falha, os 10-0 do Colorado. Essa questão do internacional é outra questão que eu levei para o psiquiatra também. Porque a gente sabe que é uma bandalha esse negócio de futebol, né? E a gente fica tão preocupado em usar camiseta e torcer. Enquanto não sabia o resultado do jogo de ontem do Grêmio, não sossegava, sabe? Nem durmo, fico sonhando. E a gente sabe que o troço não funciona legal, não é uma coisa, né, bacana, assim, então. Mas também isso meu psiquiatra me disse: nós somos um país do futebol, tu nasceu indo nesse troço, não tem como fugir disso, né? Mas eu sou gremista. Doutor Rui, para mim, agora o senhor é colorado e ponto. Eu vou pensar sempre no senhor como colorado. Paciência. Agora, só para a gente mostrar a grandeza, enquanto vocês não me infernizam com perguntas ali, eu vou falando outras coisas. A grandeza do Internacional é uma coisa impressionante, né? Veja, eu costumo dizer o seguinte, que o Internacional não foi campeão do mundo antes,
por uma questão muito simples, porque o que nós secamos, nós somos os maiores secadores do mundo. Né? Porque a quantidade de jogadores bons que o campeonato produziu, né? Sem contar que há uma ideia de que o Internacional tem esse nome por causa da Internacional Socialista, que, né, de qualquer forma também me agradaria muito. Isso. Então, antes da realização dos sorteios, passo a palavra para a Bianca. Bom, pessoal, desculpem a voz rouca, não, eu não vou chorar, Manu. E de pé não. Deus, eu devo muita responsabilidade, eu não tenho nada de demais para falar. Eu só, né, chega a parte final desse evento maravilhoso, modéstia à parte. E a gente tem sempre alguns agradecimentos a fazer, né? Em primeiríssimo lugar, evidentemente, eu tenho que agradecer ao desembargador Rui Portanova, primeiro pela acessibilidade, pela simpatia com que sempre tratou comigo por e-mail, pelo carinho e principalmente pela honra que nos proporciona tê-lo aqui. O senhor é um dos ícones do Poder Judiciário gaúcho e é realmente uma honra a todos nós tê-lo no nosso singelo evento, né, que termina neste momento. Quando eu convidei o Des Rui, né, Des, a gente... Posso, doutor? Eu costumo, lá no tribunal, porque ela tem essa mania de chamar de Des, né? Desembargador já é um troço broxante para burro, né? Assim, o cara, imagina tu estar namorando alguém no bar, qual é a tua profissão? Sou desembargador. Convenhamos, né? Melhor mentir, né? E daí eu disse, olha, ou tu me chama Sua Excelência, desembargador Rui Portanova, ou não me chama de Deus, porque é horrível Deus. Mas o pessoal lá do tribunal chama, sinal que tu quer ir para o tribunal, do jeito que tu está chamando, já vai pegando a linguagem. Não, tem que ir se adaptando. Se adaptando, né? Tá certo. Não, claro, imagina. Mas, enfim, até então, agradecer ao gremista mais colorado que eu já vi, né? Ao desembargador mais multimídia e ao servidor público mais artista que eu já conheci na vida, né? Então, assim, realmente é uma honra, é uma sincera honra recebê-lo na nossa cidade e tenho certeza que o Liberdade hoje vai estar abrilhantado com a sua presença. Bom, no mais, agora, né, eu tenho que passar aquela parte emocionante, eu nem preparei nada para ter que me preocupar com o improviso e para não chorar, então. Então, pessoal, assim, ó, essa semana acadêmica foi organizada com muito carinho por nós todos. Espero que vocês tenham aproveitado, de verdade. E não tenho dúvida que cada um deu o máximo de si. Eu, por exemplo, emagreci 3 quilos nos últimos 7 dias, por não conseguir comer, por não dormir, por ir para a casa da Paula para gritar, comer massa alho e óleo, que a mãe dela fez para mim. Enfim, mas realmente deu muito trabalho, mas dá muito prazer também. Então, agradecemos a vocês pelas quase 450 inscrições, embora, né, evidentemente, o público não esteja todo aí. Então, agradeço a vocês que estão aqui, especialmente, por nos aguentarem até o último turno, né, de atividades. Bom, registro, né, nesse momento, registro a presença do professor Daniel Brode e da professora Ana Luísa, que também foram grandes apoiadores do evento. Professor Daniel, professora Ana, eu ligava nas férias para pedir sugestões de palestrantes, sempre os dois muito de prontidão. Desde as vésperas do EPED, que foi em novembro, nosso primeiro evento, a gente sempre pôde contar com os dois, que são realmente maravilhosos. No mais, gente, se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem, assim, mas realmente mas de qualquer forma eu vou falar um tanto de gente aqui. Bom, antes então de prosseguir com os agradecimentos, eu gostaria de informar que há livros do Dr. Rui Portanova à venda aqui no estande da São José. E ele coloca no compromisso, doutor, se não for muito abuso, de autografar alguns exemplares, se o senhor não se importa. Eu já coloquei na resposta. Então, bom, ademais, eu vi que o professor Reinaldo Timan esteve aqui mais cedo, o qual eu registro a presença também. E agora sim, começo, em definitivo, os agradecimentos. Bom, então,
em primeiro lugar, a vocês todos, né, que se inscreveram, que financiaram o evento, que não saiu barato, mas que, né, enfim, que são a razão da elaboração desse evento, né? Não fizemos, com certeza, um evento para nós. É evidente que todos nós enriquecemos muito, a nós é muito gratificante, mas esse evento foi feito em definitivo para vocês, né? Não tenho dúvida. Queria agradecer ao seu Rui. Seu Rui, o senhor apareça aqui, por favor. Não, seu Rui com Y, não seu Rui com I. Seu Rui com I. Seu Rui parceria, queria, no primeiro dia que a gente esteve aqui, queria que a gente arrancasse as letras ali, porque a gente não tinha onde projetar as imagens. Não, é isso aí, seu Rui. É isso aí, a gente defende a sua causa. Senhor... paciência, seu Rui. O senhor, seu Rui, sabe o que eu ouvi dizer? Essa eu vou ter que contar, é politicamente correto, mas eu vou dizer. Sabe o que eu ouvi dizer por aí? Que na hierarquia é o bispo, o seu Rui e o reitor. Então, posso falar o que eu quiser dele aqui, que não tem problema. E o último agradecimento ao seu Rui pelo backing vocal de altíssima qualidade. Bom, no mais, agradeço também ao professor Hernani, que não pôde comparecer, deixou um abraço para o Dr. Rui. O professor Hernani é o nosso coordenador de curso, que foi nosso orientador espiritual, eu diria, né? Que toda vez que a gente encontrava ele, nós tínhamos sessões de nostalgia, né? Ele contava dos tempos dele de estudante. Sempre a gente ia lá para perguntar uma coisa, perdia 15 minutos escutando as histórias, né? Que eram muito legais, né? E por fim também pelas brigas que ele comprou conosco, né? Pelo apoio moral e enfim, pela amizade. A professora Raquel, que é a coordenadora do projeto, né? A gente, quando elaborou a semana acadêmica, a gente teve que encaminhar um projeto junto à universidade, que foi, então, coordenado pela professora Raquel Spanenberger, também grande amiga de todos nós, que hoje, de manhã, tivemos o prazer de escutá-la palestrando. Aos demais professores, né, os quais já citei, especialmente a professora Ana Luísa, me desculpa, prof. O professor Daniel Brode, o professor Kies, que, né, nos orientou no Corujão Jurídico e que vai, né, seguir esse projeto conosco, o professor Marcos Cunha, a professora Ana Cláudia, a professora Nelise, o professor Jairo, a professora Liane, dentre outros, né? Se eu ficar falando, fico até amanhã. Os palestrantes, né, todos, né, já agradeci ao Dr. Rui, mas, enfim, todos eles que abrilhantaram o evento. Aí a gente escolheu, né, agora temos 2 Mister Simpatia, né, Dr. Rui e professor Delomo, né, que são 2 figuras, né. O senhor também ganha o título, então, de Mister Simpatia. E, bom, e agora, momento, né, momento mais delicado, assim, que eu vou tentar me controlar, mas, assim, em especial essa comissão organizadora. Nós formamos um time, assim, muito, muito fera. Assim, começou lá no EPED, começou em novembro, quando veio a Pelotas o professor César Bittencourt, nos palestrou, nos brindou com uma ótima palestra no auditório da Universidade Federal, mas ali a gente já tinha o time formado, né, praticamente formado, para esse evento. E aí, em primeiro lugar, eu gostaria de... Né, vamos tentar estabelecer uma ordem aqui, mas cadê o Fábio? Eu queria agradecer o Fábio pelo apoio. Ele não está aqui, que bom. Eu espero que ele esteja na porta lá, cuidando. O Fábio, né, pelo grande apoio, pela amizade, por ficar perguntando toda hora, e aí, a festa, vamos fazer festa? O Fábio queria festa, né? Mas funcionou também como um ótimo garoto propaganda, especialmente no EPED, né? No qual as meninas e a professora Ana Clara, lá na Anhanguera, agradecia por ter levado o Fábio, porque o Fábio é bonitinho, essas coisas assim. A Lara, né, nossa orientadora, levanta a Lara. A Lara, nossa orientadora de inscrições, nossa cri-cri ali, né, que super organizada, super séria, e, enfim, obrigada, Lara. Aí, isso aí, obrigada.
A Lenice, que vem de Jaguarão para nos acompanhar, está uma semana longe de casa, tá, que não se aguenta mais também, que reclamava, que estava com medo de sentar aqui na frente, mas que matou a pau, botou qualquer um de nós no chinelo, né? Foi eleita, eu vou falar, foi eleita, como é que é, a Miss Semana Acadêmica, né? Uhum. Ao Rafa, que está trabalhando agora, o Rafa foi admitido recentemente no quadro de funcionários da Universidade Católica, e então não está aqui, está lá cumprindo horário, e também que foi de fundamental importância. A Manu, que estava no time do EPED, mas que para o time da Semana Acadêmica entrou aos 45 do segundo, mas que deu uma baita força, né? Já tinha feito... Não, o Gênio aqui já tinha feito inscrição, aí eu tive que reembolsar ela, os R$25. E aí, enfim, está aqui também, baita força, Manu. Valeu, né? O Gustavo, que é o nosso RP, nosso Relações Públicas. A Manu não levantou também, Manu, levanta. Gustavo, nosso Relações Públicas, que me liga apavorado, enlouquecido, está sempre no 220, quase me infarta esse infeliz, mas que, né? E agradeço também estendo o agradecimento à mãe do Gustavo, que deve estar por aqui, eu não enxerguei ela, queridíssima, me mandou uma bala aqui, porque eu estava com a voz ruim, querida, a senhora é demais. Ontem me levou bolachinha, porque eu devia estar fraca, de fome, querida. Nem minha mãe se preocupa tanto comigo. A Thaís, querida, que pela criatividade, pelas ótimas ideias. É para chorar mesmo, eu quero que todo mundo chore. Bom, Thaís, também, obrigada por tudo. Ao Samuel, levanta aí, Samuel, que foi incorporado ao time agora na Semana Acadêmica. O que ele é nesse? O Mister... depois eu quero saber dessa história. Eu estou sabendo que ele é o Mister Semana Acadêmica, né? Bonitão do bailão, né? Mas, enfim, obrigada, Samuel, pela força. Eu sei que tu teve tarefas horrorosas, como, por exemplo, ir ao Lobão, almoçar com os palestrantes. É realmente uma vida muito difícil, né? Enfim. Paula, cadê a Paula? Ali, tá aqui. Paula, sabe, né? Eu já fiz uma grande homenagem para ela no iPad. Essa, Cíntia, amo vocês todos, você sabe que a Paula está acima de nós todos, né? A Paula, pela serenidade, pela seriedade, pela amizade, pela calma, pelo equilíbrio, pela paciência e pelo grande trabalho desempenhado, Paula. Tu é demais. Sabia que aqui eu não ia aguentar. Bom, obrigada mesmo. Bom, e agora acho que, né, antes que vá longe demais, obrigada pela paciência, né, nos agradecimentos. Mais algumas coisas. Não, imagina. Né? Eu não faria nada assim, sem esse povo aí, imagine. Foi um prazer realmente para todos nós. E sim, eu estou gripada, eu estou com essa voz horrível por causa da Semana Acadêmica, minha imunidade foi lá embaixo, eu trabalho 20 horas por dia, mas é isso aí. Amanhã eu não vou na assistência, de manhã eu já combinei com o meu orientador, que eu vou dormir. E semana que vem eu volto para a aula, porque há 3 semanas eu também não vou. Mas, enfim, obrigada pela paciência, pessoal. Agora, então, só alguns retoques finais. Aí eu já encerro, libero o doutor para ir para o Liberdade e já libero vocês para ir para casa e sorteio os presentes antes disso. Bom, então, assim, só para enaltecer a dificuldade que é organizar um evento desse tamanho, né, com duração de 5 dias. Então, a gente pede desculpas por eventuais falhas. Se a gente errou, foi na intenção de acertar. E, de fato, obrigada pela paciência, né, em casos de eventuais transtornos que possam ter ocorrido. Então, assim, a gente... Bom, assim, então, assim, até uma coisa que eu gostaria de ressaltar, ou melhor, duas, que eu não sei se vocês repararam, mas o evento tinha toda uma proposta sustentável, né?
Claro, nas pequenas coisas, evidentemente, quando se faz material com papel reciclado, quando se faz embalagem de palestrante com uma fitinha mimosa para não pôr plástico, são pequenos gestos, mas que é bom trazer à baila, né, a fim de registrar que até hoje, quando a gente trouxe 2 turnos de direito ambiental, também foi para sinalizar de que é possível, né, nas pequenas coisas, a gente ter uma proposta um pouco mais sustentável, tentar diminuir, né, essa carga de resíduos que a gente produz, e até me senti um pouco culpada ali no Corujão, né, que tinha toneladas de lixo, mas, né, em função das pipocas que nós distribuímos e dos refrigerantes. Mas, então, nas pequenas coisas a gente tenta, né, se mostrar um pouco mais sustentável, nem sempre é possível, né. E também frisar que o evento, todas as atividades do turno da manhã e da noite, elas foram filmadas. Logo, a gente deve produzir um material audiovisual disso, mas que, de qualquer forma, está num canal do YouTube. Agora me foge o nome do canal, sabes? SEMAC Direito CEPEL. Obrigada. É o canal onde a gente pode encontrar várias palestras. Ontem eu vi, já estava até quarta-feira. Imagino que nos próximos dias... então eu imagino que muito em breve já esteja o show, né, do Dr. Rui. Bom, no mais, pessoal, vamos passar, então, consegui não chorar. Então, agradeço novamente, né, a participação de todos vocês. Dr. Rui, não, né, sem maiores comentários, o senhor é genial, resumindo. Então, pessoal, quanto aos certificados, última coisa. Eles vão ser disponibilizados online, até para não, né, porque papel se mostra cada vez mais ultrapassada, né, a necessidade de usar papel. Eles vão ser disponibilizados online. Eu vou forçar para que sejam ainda na semana que vem. Depende apenas de passarmos os dados para a Pró-Reitoria Acadêmica, que vai disponibilizar junto ao próprio site do evento. E agora, vamos ao sorteio dos livros. Exatamente, em delicadeza nossa, o professor Delomo e o Dr. Martim, palestrantes do evento, doaram vários exemplares. O Dr. Martim doou um exemplar, mas o professor Delomo doou 6 exemplares de obras próprias para a nossa biblioteca. Então vocês pesquisem, segunda-feira a gente já vai largar lá. Vocês tendo interesse na obra de um desses 2 palestrantes, é só dar uma olhada lá na biblioteca. Agora sim, Manu, fazes o sorteio? Não tem como dizer não. Eu pedi, né? Fazer o quê? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu queria registrar uma coisa. 4 pessoas, antes do sorteio, Manu, relaxa. 4 pessoas tiveram 100% de frequência, ou pelo menos, né, marcaram as 14 presenças. Não, é o caso do seu José, que eu vi o tempo inteiro aqui. Janete também viu o tempo inteiro. Quem mais eu vi aqui? Cadê os 4 nomes? Eu perdi, mas tudo bem. Eu vou achar. 4 pessoas tiveram 100%, né, de frequência nas atividades. E a essas 4, a gente sortearia um brinde entre essas 4, mas eu achei mais justo dar um exemplar da revista da Escola do Direito, nossa revista aqui, para cada um desses 4, que eu vou chamar concomitantemente. Por favor, vocês, então, subam ao palco. Então, agradeço, então, a efetiva participação da Rosiane Dias Cardoso, Janete Ávila Zanúncio, José da Costa Saco e Venâncio Aires de Mesquita Neto. Por favor.